Olá, continuando o nosso estudo sobre o barramento SPI, na videoaula de hoje vamos ver os recursos que o MSP 430 nos oferece para trabalhar com esse barramento. Vou mudar aqui para o PowerPoint. Então estou chamando esse de tema 2, recurso do MSP 430 para SPI. Perfeito? Continuamos no tema 13. Relembrando a SPI, nós sempre temos o mestre e vários escravos. O mestre sempre tem um pino chamado de mestre output e um outro pino chamado de mestre input. MO, master output, MI, master input. E o escravo tem sempre um slave input, slave output. Então fica esses nomes engraçados aqui, né? MOSE e MISO. Então no mestre, o MOSE é por onde saem os dados. E claro, liga na entrada dos escravos. E o MISO, ao contrário, né? Master input, é onde os escravos se conectam com o mestre, perfeito? No fundo, MOSE ligado com MOSE, MISO ligado com MISO. O clock comum a todo mundo. E cada escravo tem um sinal de seleção, slave select. E o mestre, ele individualiza, particulariza o escravo usando as linhas de I/O. Por exemplo, aqui para o primeiro escravo, um outro linha de I/O para o segundo e um outro linha de I/O para o terceiro. Esse aqui é chamado de SPI 3 pinos. O 3 fios, 3 canais. O MSP 430 nos permite trabalhar com modo de 4, mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente, é um pouquinho confuso, eu não vou entrar em muitos detalhes não. Então basicamente quando a gente fala numa transmissão SPI, é feita uma conexão entre dois registradores de deslocamento, um do mestre e um registrador de escravo. Então a saída do mestre, MO, ligada na entrada do escravo, e a saída do escravo ligada na entrada do mestre. Então a cada clock um bit circula nesse anel, perfeito? Temos o relógio que dá cadência, é sempre gerado pelo mestre, e a transferência é sempre em full duplex, sempre se recebe alguma coisa e se transmite alguma coisa, perfeito? Então a cada clock um bit é enviado e um bit é recebido. No oitavo bit se trocou o conteúdo dos dois registradores. Basicamente SPI é isso daí. Vamos olhar agora o MSP 430, o que ele nos oferece para trabalhar com SPI. Ele tem as portas USCI, você já conhece, já vimos com o AT e com o I2C. As USCIs têm vários modos de comunicação e diferentes USCI atendem a diferentes modos de comunicação. Cada USCI é diferente, é numerado com uma letra e instâncias repetidas de uma determinada USCI recebem números. Então nós temos no nosso MSP 430 F5529 o SCI A0 e A1 e o SCI B0 e B1. Temos as quatro aqui. A A0, como nós já vimos, o SCI A, como já vimos, trabalha com o modo WAT, pode trabalhar com IRDA e pode trabalhar com SPI síncrono. E a B trabalha com I2C e também com SPI. Olha que interessante, tanto a USCI-A quanto a B podem trabalhar com SPI. Os recursos são seguintes. O campo de dados pode ter 7 ou 8 bits, pode se transmitir primeiro bit menos significativo ou primeiro bit mais significativo, normalmente é o mais significativo que vai primeiro. Temos o SPI com 3 pinos ou com 4 pinos, esses 4 pinos aqui no manual está muito confuso, a gente vai deixar de lado. O MSP pode trabalhar como mestre ou como escravo, tem registradores independentes para transmissão e recepção, buffers independentes para transmissão e recepção, ou seja, ele pode estar transmitindo enquanto você já envia um novo dado que quer transmitir, polaridade e fase selecionáveis, vimos isso na videoaula passada, e no modo mestre, o relógio, já que o mestre gera o relógio, é programável. E temos também as interrupções, e pode operar ainda em modo baixo consumo. Muito bem, nós temos duas linhas principais, dois pinos principais. Um se chama UCX Simo, onde o X é A ou é B. Se no modo mestre, ele é saída de dados. Se é no modo escravo, entrada de dados. Ou seja, esse Simo, repare que nós chamamos de MISO e MOSE. Já a Texas usa Simo e SOME. É a mesma coisa, né? Só muda a ordem das letras. Então, se esse pino Simo, se o MSP é mestre,
é saída de dados. Se ele é escravo, é entrada de dados, perfeito? E o outro pino, some, mesma coisa. Se o MSP é mestre, então MI é entrada de dados. Se ele é escravo, é saída de dados, perfeito? Fácil de entender, né? Simo e some, dependendo se eu sou mestre ou escravo. O clock é sempre gerado pelo mestre. E temos aqui a linha STE, que é para habilitar o escravo. Vou comentar isso aqui, é um pouquinho confuso. Vamos lá. Para você programar a USCI, você tem que seguir essas etapas, que são as mesmas que nós vimos para a porta UART, para protocolo UART e para I2C. Se coloca a unidade em reset, se inicializa todos os registradores, inclusive o controle 1, se configura as portas, se puxa o reset para 0 e está pronto para operar. Se for o caso, pode habilitar as interrupções que vamos usar. Perfeito, essa é a sequência muito simples, igual fizemos para o UART e para I2C. Temos aqui uma figura, vamos olhar com um pouquinho de calma. Aqui é o MSP e aqui é um mestre, desculpa, aqui é um escravo SPI. Então o MSP, mestre, e aqui um escravo. O MSP tem o registrador de deslocamento para transmissão, o registrador de deslocamento para recepção, o buffer de transmissão e o buffer de recepção. Então você escreve no buffer de transmissão, se aqui está vazio, ele é copiado para o registrador de deslocamento e manda embora. Quando ele recebe e monta um byte aqui, ele é copiado para cá e pode começar a montar o seguinte, perfeito? Então vamos olhar o caso, o MSP é o mestre e esse aqui é o escravo. Como é que é feita a conexão? Muito simples, né? O simo com o simo e o some com o some. Vamos olhar um pouquinho o canal que é formado aqui. Então lembrando que naquela transparência que eu apresentei no início da aula, a gente formava um anel, né? Agora aqui não temos bem um anel, né? Os registradores de deslocamento são diferentes. Então eu escrevo o que eu quero transmitir aqui, enquanto é transmitido eu recebo aqui. Perfeito? O que acontece no escravo, não sei se tem um ou dois, não interessa para a gente. Perfeito? Então eles são separados, assim eu transmito e em um registrador separado eu tenho a recepção. Isso para continuar com aquela nossa estrutura de um registrador de transmissão e um de recepção, perfeito? Então o simo com simo e o MOSE e o some com some. Essas letras são terríveis, né? Esse aqui é o sinal de seleção do escravo. Sim, o clock é ligado, né? E o escravo. Então, quando eu quero trabalhar com o escravo, eu puxo esse pino para 0. Esse aqui é o que habilita o escravo. Aqui está sendo chamado com outro nome. E o SS está sendo usado para o modo de 4 pinos. Vamos deixar para lá o modo de 4 pinos, perfeito? Então, podem ignorar esta linha aqui de baixo. Então, por aqui, eu indico para o escravo que eu quero transmitir, que eu vou começar a comunicação. Normalmente, no escravo não está marcado STE, não. Está marcado SS ou CS. Ship Selector, Slave Select, perfeito? Então, deu para entender legal? Então, o MO é o Master Output, ligando no SIMO, que é o Slave Input. E a saída do Slave Output, ligado no Master Input. Só que os registradores são diferentes. Toda vez que eu quiser mandar alguma coisa, eu escrevo aqui, ele manda e eu recebo alguma coisa. Então, é o MSP como mestre. Vamos olhar agora o MSP como escravo. Então, ele está aqui na direita, o MSP, ele é o escravo. E temos um mestre SPI que eu não sei quem é. Como é que eu faço? A mesma coisa. O simo ligado com o simo e o some ligado com o some. Então, a mesma estrutura, dois registradores diferentes. Perfeito? O mestre gera o relógio. E quando o mestre quer falar com o escravo, ele habilita esse pino aqui. E o escravo recebe. E transmite também, né? E esse sinal é para aquele SPI 4 bits, vou deixar de lado. Perfeito? Então temos as duas óticas, o MSP como mestre e o MSP como escravo. Bom, quando o MSP é mestre, ele pode programar o baud rate. Como é que se programa isso? Primeira coisa, se seleciona um dos relógios. Opa, isso nós já vimos, né? Basicamente a gente vai usar o A-clock ou o SM-clock e tendo então, esqueci de comentar, então o A-clock ou SM-clock vai ser meu BR-CLK e o meu BR-CLK vai entrar no divisor e vai gerar o clock do SPI. Aqui eu programo o divisor, vamos supor que aqui está entrando 1 MB e eu quero 100K.
1 mega para 100K, tenho que dividir por 10, né? Então programo 10 nesse divisor. Perfeito? Então eu vejo a relação entre o BRCLK e o baud rate que eu quero e programo aqui a parte inteira dessa divisão. Não temos problemas com a seleção de baud rate, por quê? Porque o clock é fornecido. Então se o clock está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do que a gente queria, não vai fazer problema algum. E vamos dar uma passada rápida em cima dos registradores da USCI, quando no modo SPI. É rápido porque não vale a pena a gente entrar, é muito enfadonho olhar bit a bit. Na próxima aula, quando virmos o funcionamento, vamos fazer um programinha, aí nós podemos entrar com mais detalhes nos registradores, perfeito? Vamos escrever para a porta USCI A, a mesma coisa vale para a USCI B, basta mudar a letra. Então, palavra de controle, na verdade temos o controle 0 e o controle 1. Esse aqui é o registrador de controle de 16 bits, formado por dois registradores, controle 0 e controle 1. No controle 0, nós temos que programar esses caras aqui. Já vimos algo parecido com a UART. O sync, vamos programar o quê? Claro, síncrono. O modo. Vamos programar SPI de 3 pinos? Ok. Vai ser o mestre ou o escravo? Eu vou ser mestre, então põe 1 aqui. Vou trabalhar em 7 ou 8 bits. 8 bits, então deixa em 0. Vou mandar primeiro quem? O menos significativo ou o mais significativo? Vou por 1 porque normalmente eu mando primeiro o mais significativo. Polaridade faz aquela bagunça que vimos na aula passada, perfeito? E aqui o controle 1, onde está o reset e a seleção no relógio. Acabou o registrador de controle. Nós temos aqui o divisor, o BRW. Ele pode ser acessado em dois pedaços de 8 bits, ou como único registrador de 16 bits. A gente sempre acessa como 16 bits. Por aqui, então, a gente programa o divisor para gerar o baud rate que nós queremos. Esse cara aqui não é usado, é reservado. Eu deixei ele quietinho, não faça nada com ele. Temos o de status, que aqui indica se está ocupado ou não. Se teve overrun, atropelamento. O que é atropelamento? Chegou um novo dado e o anterior não tinha sido lido. Aqui se deu conflito, estou com a boca cansada, né? Se deu conflito no modo 4 fios. O modo 4 fios é quando nós temos vários mestres trabalhando no barramento SPI. Então, pode ser que alguém queira usar e o barramento já esteja sendo usado. E aqui o listen, ou seja, que faz o loopback. Você recebe aquele que você transmite. Vimos isso na porta UART. Temos o buffer de recepção, buffer de transmissão. O de recepção, o RxBuff. Tem o último dado recebido. Quando você lê, você apaga o flag de erros, que porventura estejam ativados. Esse aqui é o buffer... errei, né? Esse aqui é o buffer de transmissão. Consertamos? Então... está aparecendo aí? Me perdi aqui, né? Me desculpem. Vamos lá. Eu vou acertar. Está aqui. Vamos pôr para cá. Buffer de... cadê ele aqui? Transmissão. Ok? Escrevi certo? Então, estamos lá. Então, esse é o buffer de transmissão. Então, contém o dado a ser transmitido. E cada vez que você escreve nele, você apaga a flag o CTXFG. Então, vamos lá. Cada vez que você recebe um byte, a RxFG vai para 1. Cada vez que você transmite um byte, o TXFG vai para 1. Então, nós podemos ter interrupções com TXFG, RxFG. Então, eles aqui. O RxFG vai para 1 quando você acabou de receber. Se você ler o buffer, ele vai volta a 0. O TXFG vai para 1 quando o buffer está vazio. Se você escreve um novo dado a ser transmitindo, essa flag vai para 0. E por último, interruptor, vetor de interrupção. Temos só no caso 3, né, igual ao UART. Prioridade mais alta, prioridade mais baixa e com isso, de maneira rápida, conseguimos terminar a parte de SPI, os recursos do MSPI que o MSP 430 nos oferece. Na próxima videoaula vamos tentar fazer um programa para ilustrar o funcionamento. Ok? Agradeço então a atenção de vocês.